Gugu Gaga. Ele era o maior caçador de dragões da história da humanidade. Um verdadeiro ícone, o tipo de homem que fazia dragões tremerem só de ouvir o nome. Leon, mas como toda boa lenda, a dele teve um pequeno detalhe trágico. Foi traído pelos próprios companheiros de equipe. O clã dos dragões era a raça mais poderosa do continente de Samael. Controlavam a magia antiga, o tipo de magia que ninguém entende, mas todo mundo respeita. Apesar de poucos em número, eram praticamente invencíveis e, por tradição, odiavam humanos. A guerra entre as duas raças já durava séculos. Ninguém lembra exatamente como a guerra começou. Talvez alguém tenha roubado um ovo de dragão ou chamado um deles de lagartixa. Fato é que os dois lados estão nessa guerra há muito tempo e depois de tanto sangue derramado, ninguém quer dar o braço a torcer. Atualmente, Leon liderava uma missão contra os lendários dragões prateados. Seu alvo era Rosvas, a temida rainha. Porém, a missão deu terrivelmente errado. Ele foi traído pelos próprios aliados e acabou jogado nas profundezas do calabouço inimigo. Algum tempo depois, a própria Rosvas apareceu para visitá-lo. Dispensou os guardas com um gesto e pediu para ficar a sós com o prisioneiro. Ao se aproximar, perguntou com frieza como ele se sentia sendo agora um mero prisioneiro do clã dos dragões. Leon, com um rosto sério, apenas respondeu que preferia que ela terminasse logo com aquilo. A rainha, com um sorrisinho debochado, disse que ele estava ainda mais interessante com aquela expressão de dor. Então, sem aviso, passou as unhas afiadas pelo rosto dele, deixando uma cicatriz. Comentou com diversão sádica que com mais algumas cicatrizes, ele ficaria perfeito. Leon permaneceu em silêncio, mas seus olhos deixavam claro que ainda não havia desistido. Rosvas, com um olhar de quem adorava provocar, afirmou que ele era realmente forte. Se não tivesse sido traído, com certeza não estaria naquela situação. E então veio a proposta que ele se unisse ao clã dos dragões prateados. Leon não respondeu de imediato, apenas a encarou como se questionasse sua sanidade. Ela não gostou da expressão dele. Com um golpe o lançou contra a parede do calabouço. Caminhou até ele com passos firmes e, ao pisar em seu peito, perguntou com desdém se ele ainda acreditava que era o grande herói da humanidade. Se ainda sonhava em destruir os dragões e ser lembrado para sempre como o salvador dos homens. Disse que aquele sonho tinha acabado, ele agora moraria ali, para sempre. Mesmo sob seus pés, Leon perguntou se ao menos o aluguel era de graça. A resposta fez Rosvas enrugar a testa, enrolou sua cauda no pescoço dele e o ergueu do chão. Começou a apertar aos poucos esperando que ele se rendesse, mas ele permaneceu firme, encarando-a com olhos afiados. Então, declarou que ela havia cometido 2 erros. Curiosa, Rosvas perguntou quais. Leon respondeu que o primeiro erro foi tê-lo subestimado, o segundo foi tê-lo deixado sangrar. Nesse momento, seu olho brilhou em vermelho, e um poderoso feitiço se ativou, a maldição de sangue. Surpresa, Rosvas o soltou imediatamente, recuando. Um calor desconhecido percorreu seu corpo, e suas pernas vacilaram. Olhou para as próprias mãos confusa e pensou que algo estava errado. Tentou entender o que estava acontecendo. Seu corpo tremia, seu rosto queimava. Ela perguntou, em voz alta, o que ele havia feito com ela. Leon, agora em pé, explicou com frieza que aquilo era uma técnica proibida, usada apenas uma vez na vida. Ao provar o sangue dele, uma conexão de almas havia sido criada. Quando ele morresse, ela sentiria uma dor eterna. Rosvas, ainda tonta, disse que aquilo não fazia sentido. Se o feitiço só causava efeito após a morte dele, por que estava sentindo aquilo agora? Leon coçou a nuca como quem não queria admitir algo embaraçoso e disse que talvez houvesse um pequeno efeito colateral, e que ele sinceramente não esperava que isso fosse despertar certos sentimentos nela. Rosvas, com os olhos arregalados e o rosto ainda mais corado, mandou que ele calasse a boca. Mas ele apenas sorriu e comentou que até onde sabia os dragões eram monogâmicos, o que significava que depois da morte dele, a poderosa rainha passaria a eternidade sentindo saudades de um humano teimoso. Rosvas cerrou os punhos, bufando, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o impulso falou mais alto e ela o beijou, de surpresa,
com força, com raiva, com desejo. Uma hora depois, tudo que restava no chão eram as roupas espalhadas. A rainha, ofegante, recuperou o controle e se virou para ele, ainda deitada no chão frio da cela. Perguntou, indignada, o que exatamente ele tinha feito com ela. Leon respondeu, com a voz calma, que aquela era a maldição de sangue, um feitiço que criava um laço eterno entre duas almas. Ela agora estava ligada a ele, para sempre. Ela retrucou que aquilo não fazia sentido nenhum. Se era algo que só funcionava após a morte, por que estava funcionando agora? Leon deu um meio sorriso e confessou que talvez tenha sido um acidente. Antes que pudesse terminar, Rosvaz mandou ele calar a boca. Ele obedeceu, mas com um sorriso maroto no rosto, e então completou, dizendo que, se os dragões seguiam a regra da monogamia, ela agora era, oficialmente, a esposa dele, com cláusula vitalícia. A rainha o encarou, porém não disse nada. E foi assim que o maior caçador de dragões da humanidade se tornou o marido da rainha dos inimigos. O efeito do feitiço havia superado todas as expectativas. Rosvaz estava furiosa. Ela cerrou os punhos, o olhar em chamas, e perguntou com desdém se ele se lembrava do que ela tinha dito, que ele não conseguiria deixar sucessores, pois agora, por ironia do destino, ela também não conseguiria. Num surto de raiva, Rosvaz se partiu para cima dele, tomada pelo ódio. Leon, já ferido e exausto, levantou a cabeça e perguntou se ela queria dar um fim em sua vida. Disse que ela não precisava mais fazer isso porque ele já estava partindo. Com um olhar carregado de dor e ao mesmo tempo de provocação, o protagonista murmurou que queria que ela vivesse com ódio dele, com dor por toda a vida, e essa seria sua maldição para ela, como ser humano. O tempo passou. Rosvaz ficou em silêncio encarando o vazio, mergulhada em pensamentos que misturavam raiva, dúvida e algo mais difícil de admitir, arrependimento. Com amargura, ela comentou que ele era apenas um humano e que estava se vingando de forma tão desprezível, e agora planejava simplesmente partir, como se ela fosse deixar isso barato. Movida por um impulso e por sentimentos contraditórios, Rosvaz lançou um feitiço nele. Talvez tenha sido orgulho, talvez instinto, talvez amor mal resolvido. 2 anos se passaram desde aquele dia, até que finalmente Leon acordou. Ofegante, olhou ao redor, confuso. Tentou entender onde estava. Era um lugar estranho, calmo demais. Parecia até limpo demais. De repente, alguém apareceu pela porta, uma garotinha, pequena, curiosa e com uma expressão surpresa. Ela arregalou os olhos e exclamou, encantada por vê-lo acordado. Leon piscou algumas vezes. A criança era incrivelmente fofa, parecia saída de um conto de fadas, com um sorriso cansado. Passou a mão pelo rosto e comentou, quase num delírio. Aquilo só podia ser o céu, só podia estar ali porque havia feito uma grande contribuição para a humanidade. E claro, aquela menininha só podia ser um anjo lendário. A menina franziu a testa e perguntou o que era um anjo. Leon sorriu, meio bobo, e se aproximou, perguntando com carinho qual era o nome dela. A pequena respondeu com orgulho, Moen. Leon riu, disse que era um nome muito bonitinho, mas logo reparou em algo curioso. O cabelo dela era metade preto, metade branco, diferente, muito diferente. Moen explicou que sua mãe dizia que seu nome significava lua. Leon ficou surpreso, se perguntando então anjos também tinham mãe. Tomado pela curiosidade, Leon se apresentou, dizendo seu nome completo, Leon Cosmod. Moen, animada, respondeu que sabia disso e disse que o nome dele significava leão. Ele ficou espantado, perguntou quem tinha contado isso para ela. Um arrepio subiu por sua espinha, uma sensação estranha. Algo estava muito errado. Com cautela, ele perguntou o nome da mãe da garotinha. Moen respondeu, inocentemente, Rosvaz. Leon travou, os olhos arregalados, o corpo congelado, tentando juntar as peças do quebra-cabeça mental. Ele balbuciou, a mãe dela era a rainha, então isso significava que ele era... Antes que ele pudesse concluir, Moen completou, sorrindo, ele era o papai. O choque tomou conta do corpo de Leon. Aquela criança era dele com aquela maluca. A menininha então chamou alegremente pela mãe. Leon virou o rosto em um impulso instintivo. Ela correu até Rosvaz empolgada, dizendo que o papai tinha acordado. Rosvaz respondeu calmamente que havia percebido. E o protagonista, o caçador de dragões, herói do Império, destruidor de bestas mágicas, estava simplesmente paralisado, derrotado por uma garotinha e por uma palavra, papai.
Moen corre até sua mãe com entusiasmo, dizendo que o papai acordou. Rosvasse, com um sorriso de canto de boca, responde que percebeu, lançando em seguida um olhar presunçoso na direção de Leon. Você finalmente acordou, diz ela, com aquele tom que mistura alívio e provocação. A filha, animada, comenta que a mamãe deve estar muito feliz, já que vinha visitá-lo todos os dias. A rainha dá uma risada sarcástica e confirma com ironia. Isso mesmo, todo dia. Uma flor, uma lágrima e zero paciência. Leon, ainda grogue, pensa que só um completo lunático acreditaria nessa cena familiar montada. E sinceramente, ele se incluía no pacote. Rosvasse então pede gentilmente que Moen vá brincar lá fora, dizendo que precisa conversar com o pai dela. A menina sai saltitante e o clima dentro do quarto muda drasticamente. Leon encara Rosvasse e, com uma expressão desconfiada, pergunta se Moen é realmente sua filha. Ela arqueia uma sobrancelha, quase ofendida, e responde como se estivesse explicando algo óbvio. É claro que sim, ela é nossa filha biológica, mesma cara de sono profundo que você. Sem conter a frustração, o doido grita, perguntando por que ela teve a filha se odiava ele e por que o salvou. Rosvasse cruza os braços e responde com frieza. Você dormiu por 2 anos. Acha mesmo que eu ia deixar você largado aí, sem nem deixar um bilhete de adeus? O protagonista rebate, dizendo que eles são diferentes e não podem coexistir e que se fosse em outro momento, jamais teria a tocado. Rosvasse se aproxima com aquele olhar de quem já venceu a discussão antes mesmo de começar. Ter me tocado foi uma tortura para você. Ele responde que foi sem hesitar. A rainha então sorri com malícia, enrola a cauda na perna de Leon e o derruba na cama. Ele se assusta perguntando o que ela pretende fazer. Ela responde com calma assustadora. Só quero deixar a minha marca de dragão em você. Algo simbólico, permanente e vergonhoso. O protagonista tenta resistir, mas ela o ignora, dizendo que, a partir de agora, ele será seu prisioneiro, seu brinquedo real. Ela se aproxima e sussurra. Quando seus companheiros humanos virem a marca no seu corpo, vão pensar o quê? Que você é um traidor que se rendeu ao clã dos dragões. Confuso, Leon pergunta por que ela está indo tão longe. Rosvasse dá um leve sorriso e responde: porque eu quero que você viva com essa vergonha. Ser humilhado por mim todos os dias será o preço por tudo que você fez. E para ser sincera, também será um prazer. O comportamento de vingança dos dragões sempre foi um mistério para os cientistas humanos. Um misto de obsessão, teatralidade e drama extremo, algo que ultrapassava qualquer lógica ou empatia. E para Rosvasse, a rainha dos dragões prateados, transformar o maior matador de dragões da história em seu prisioneiro e talvez em seu parceiro era a vitória definitiva. Ela se aproxima do rosto dele como quem saboreia cada segundo da situação e diz: vamos começar. Na manhã seguinte, no Castelo do Dragão de Prata, 2 empregadas conversavam nos corredores. A rainha tá de ótimo humor hoje. Você não sabia? O marido dela acordou do coma. Leon, escondido atrás de uma das paredes, com olheiras até o queixo, resmungava em silêncio. Marido dela? Ah, ótimo. Agora sou propriedade pública da realeza reptiliana. Ele pensa no que aconteceu na noite anterior. A lembrança o faz estremecer. Ela me apertou por um dia e uma noite inteiros. Minha cintura pediu socorro 3 vezes. E mesmo em sua situação deplorável, tenta manter um pingo de dignidade. Eu, Leon, juro por tudo que é sagrado, nunca serei o brinquedinho daquela mulher. Ele observa os guardas ao redor da porta lateral, 4 no total. Impossível sair por ali. Algo está estranho. O castelo parecia mais vazio do que o normal. Nenhuma movimentação. Quando fui capturado 2 anos atrás, esse lugar parecia uma prisão de guerra. Agora tá tão calmo, silencioso até demais. Ele sente no ar que alguma coisa está diferente. Mas uma coisa é certa, Rosvasse não havia terminado com ele ainda. E no fundo, talvez ele nem quisesse que terminasse. Leon percebeu algo incomum. Havia um buraco embaixo da muralha. Por um instante questionou se aquilo poderia ser uma armadilha, mas rapidamente afastou a dúvida. Não era o momento de pensar demais. Ele precisava sair dali, custasse o que custasse. E se fosse uma armadilha, que fosse. Ainda assim, ele iria forçar sua saída, nem que fosse na base da teimosia. Rastejando como uma minhoca em missão secreta, pensava com ironia. Estava dando adeus à rainha dos dragões pervertida.
Moen, do alto de sua inocência, observava a cena e exclamava toda empolgada que o pai estava cavando um buraco igual a um cachorro. Achava aquilo o máximo. Rosvasse, com os braços cruzados, assistia a fuga com um ar de sarcasmo, comentando o quanto Leon era incrível. Incrível mesmo era a cara de pau de quem achava que dava para fugir daquela dragãozona. Curiosa, a menina perguntou à mãe quando ela iria pescá-lo de volta. Rosvasse se aproximou e explicou, num tom sério, que aquela não era uma maneira muito educada de se referir ao pai. A pequena então quis saber que palavra usar, e sua mãe respondeu com naturalidade que o termo mais adequado era pegá-lo de volta. De preferência com firmeza, pelo colarinho, se fosse o caso. Enquanto isso, Leon corria como se a vida dependesse disso, e de certo modo dependia mesmo. Após escalar algumas montanhas, já avistava os limites do território humano. Sentia-se aliviado. Achava que, depois de tanto esforço, a rainha dos dragões não o alcançaria, mas aí ouviu um som vindo do alto. Olhou para o céu e lá estava ela. Com a elegância de quem não precisava correr atrás de ninguém, ela pairava no ar e dizia que ele era um ótimo corredor. Leon ficou paralisado por um segundo e então correu novamente. Mas era tarde, ela o alcançou com facilidade. Rosvasse estava decepcionada, achava graça na fuga, mas também deixava claro que tudo aquilo já era previsto. Afinal, quem ele achava que havia distraído os guardas? Quem cavara o buraco pela qual ele escapara? Era óbvio que tudo fazia parte do plano dela. O doido, meio ofegante, admitia que mesmo sabendo que era uma armadilha, não via outra alternativa. O que não esperava era que ela o alcançasse tão rápido. A rainha dos dragões então fez uma pergunta que calou o guerreiro, o que ele achava que aconteceria se retornasse ao território humano. Agora que carregava a marca dela no peito, será que ainda o reconheceriam como o lendário caçador de dragões? Leon respondeu que preferia recomeçar sua vida com uma pessoa comum. Isso para ele parecia melhor do que ser torturado por ela. Em algum canto do universo, alguém certamente comentou que queria ser torturado desse jeito também. Rosvasse se irritou, dizia que ele simplesmente não sabia valorizar sua gentileza, e, sem dar tempo para protestos, o pegou com firmeza. Leon implorava para que ela o soltasse, questionando para onde ela o estava levando. Rosvasse respondeu com frieza calculada. Já que ele queria tanto voltar para os humanos, ela o ajudaria. 3 horas depois, a ajuda dela o levou ao topo de uma árvore. A rainha o soltou, e o protagonista caiu com tudo, batendo nos galhos antes de aterrissar de cabeça no chão. Gemeu, dizendo que aquilo doeu, enquanto tentava recuperar o pouco de dignidade que lhe restava. Ao se levantar, finalmente viu algo adiante, uma cidade humana. Ficou sem palavras. Rosvasse então lhe apresentou o lugar. Aquele era o Império Humano. Ela se aproximou e, encarando o horizonte, perguntou se ele realmente acreditava que poderia retornar ao mundo humano apenas pisando naquela terra. Mesmo estando tão próximo, Leon não podia voltar. A marca no peito dele começou a brilhar, revelando que ela não estava brincando. Rosvasse então explicou que havia esquecido de mencionar um pequeno detalhe. Quando uma pessoa com a marca do dragão deseja fazer o dali com alguém, a marca reage. Ela se aproximou dele com um olhar ardente e completou, como quem já sabia a resposta. Agora ele devia estar sentindo o corpo todo quente, ansioso, incapaz de resistir. Leon, engolindo seco, perguntou se era aquilo mesmo que ela queria. E pela forma como Rosvasse o olhava, a resposta já estava bem clara. Rosvasse apenas assentiu calmamente, como se já esperasse aquela pergunta. Em seguida, lançou um olhar enigmático para o homem e quis saber se ele tinha ideia do motivo de estar ali. Disse que o havia levado à sua cidade natal para que ele compreendesse o verdadeiro significado da palavra vergonha. O coitado, firme, respondeu que não perderia a fé por causa daquilo. Ele afirmou que esperaria pacientemente até que a oportunidade certa surgisse, pois pretendia retribuir toda a humilhação que ela o havia feito passar. A rainha, por um momento, ficou sem palavras, mas logo em seguida deu um sorriso e, prendendo o Leon contra a parede com um gesto provocante, murmurou que estaria esperando por ele, com vida ou não,